Olá, pessoal, retornamos então. Vamos dar sequência ao nosso o estudo da lei de drogas, tá? Agora eu já trouxe para cá o artigo do usuário de drogas, tá? Quebrei ele em pedaços, por quê? Porque cada pedaço tem uma observação para fazer para vocês, para que vocês possam acertar a questão em prova e diferenciar o usuário, artigo 28, do traficante lá do artigo 33, tá? Beleza? Vamos lá então. Ó, o usuário de drogas, quem é? Quem é essa figura? Ó, quem adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. Pessoal, vocês viram que aqui eu tenho 5 verbos: adquirir, guardar, ter, transportar e trazer, tá? 5 verbos, beleza? Tá? Quem praticar esses verbos pode se enquadrar no usuário, se for, né, a gente vai ver depois à frente, para consumo pessoal. Então, quem praticar um desses verbos aqui, pode se enquadrar tanto no usuário como no traficante, tá? Praticou, tá ferrado, tá? Aí depois a gente vai ver se é o usuário ou se é o traficante. Beleza. Pergunta que a prova pode fazer para vocês. Para ser considerado usuário ou traficante, eu preciso praticar todos esses verbos, todos eles, ou basta que eu pratique apenas um deles, tá? É o que a prova pergunta para vocês. Pessoal, a resposta, basta que tu pratique um desses verbos, tá? Tu vai responder, né? Ou como usuário ou como traficante, tá? Beleza? Beleza. Aí vocês podem me perguntar, tá, e se eu praticar mais de um verbo? Se eu adquiri, guardei, né? E depois eu estava trazendo comigo, tá? Pratiquei 3 desses verbos. Ou eu tinha em depósito, praticou todos os verbos numa conduta só. Eu vou responder por mais um crime, mais de um crime ou não. Pessoal, se tu adquiriu, guardou, né, no mesmo contexto, tu praticou no mesmo contexto mais de um verbo, tu vai responder só por um crime, tá? A mesma coisa. Então, se tu praticou um desses verbos, já praticou o crime, tá? Aí a gente vai ver depois se é o crime do 28, usuário, ou o crime do 33, tá? Se tu praticou no mesmo contexto mais de um, eu adquiri e guardei, não interessa. Se tu praticou um, já está consumado o crime. Se tu adquiriu e guardou, vai responder por um crime só, tá? Beleza? Então, preciso praticar todos os verbos para responder por crime? Não. Se praticou um, já era. Responde pelo crime. Beleza. Se no mesmo contexto eu pratiquei mais de um verbo, adquiri e guardei, não interessa. No momento que tu adquiriu, já praticou o crime. Não me interessa, praticou 20 verbos. Não, só um basta, tá? Então, pessoal, o que eles podem perguntar para vocês além disso? Como que é o nome disso? Desses crimes, assim, que se eu pratiquei um, já era. Se eu pratiquei mais de um, eu respondo igual só por um crime, tá? Esses crimes chamam crime de tipo penal misto alternativo, tá? O que é isso, pessoal? Misto, porque tem mais de um verbo. São vários verbos aqui, tá? Alternativo, basta que eu pratique um deles e eu já pratiquei o crime. Então é alternativo. Eu posso adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, trazer comigo, tá? Mas não interessa, é alternativo. Praticou um, já era, caiu no crime, tá? Então eles podem dizer para vocês, a lei de drogas traz tipos penais, pessoal, tipo penal quer dizer crime. Traz crimes que tem um caráter de tipo penal misto alternativo. Tá certo. O que isso quer dizer? Se tu praticou um verbo, já era. Se tu praticou vários verbos no mesmo contexto, não me interessa, tu vai responder só por um crime, tá? Praticou um crime, praticou mais de um verbo, um crime, vai dar na mesma, tá? Então, espero ter esclarecido para vocês essa primeira parte dos verbos, tá? Lembre-se que aqui eu não tenho o verbo usar. Então, se eu somente usar, naquele exemplo que eu dei para vocês, eu não pratico o crime. Por quê? Porque não está escrito aqui, ó, usar. Tá? Beleza? Então, matamos essa primeira parte. Beleza. Agora, para consumo pessoal. Qual é a pergunta de vocês que todo mundo faz, mas como que eu sei quando que é consumo pessoal?
quando que a pessoa está usando, está com droga para consumo pessoal, e quando que ela está usando ali, ou tem droga para o tráfico, para traficar. Quando que ela é usuária, quando que ela é traficante. Como que eu vou saber? O que é esse consumo pessoal? Beleza, pessoal. Aí, pessoal, vai depender de algumas circunstâncias, né? A lei não diz, né? Tipo, existe países que tem, tipo, 5 gramas, 10 gramas é para consumo pessoal, é usuário. Mais do que isso é traficante. O Brasil não tem isso. O Brasil não diz assim, ó, se tiver com tanto de droga, é usuário. Se tiver com mais de que isso, é o traficante. A lei brasileira, a nossa lei, não diz isso. Então, como que a gente vai saber quando que é para consumo pessoal? Quando que vai estar no usuário e quando que vai estar no tráfico? Quando vai ser traficante. Aí, pessoal, a gente vai ter que usar algumas circunstâncias que serão analisadas, né, pelo delegado e pelo juiz, para dizer se é para consumo pessoal, é usuário, ou se é traficante, tá? Aonde que está essas circunstâncias que serão analisadas e para a gente saber se é para consumo pessoal? Isso está no parágrafo 2º do nosso artigo 28. A gente vai lá agora para a gente poder analisar junto. Olha só, pessoal. O que diz o parágrafo 2º? Ó, deixa eu pegar aqui. Ó. Para determinar, ou seja, para decidir se a droga destinava-se a consumo pessoal, ó, o juiz atenderá, o juiz analisará a natureza da droga, a quantidade, ó, apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais de quem praticou, bem como a conduta e os antecedentes. Beleza, pessoal? Então o juiz vai analisar, trazendo para vocês aqui, ó, a natureza da droga, tá? Ou seja, pegou com a pessoa maconha, crack e cocaína. Já está mais pro lado do traficante. Porque olha só, 3 tipos de droga. Pegou com a pessoa só maconha, só cocaína, só crack. Bom, é um tipo de drogas, né? Dá para seguir a análise para ver se é para consumo pessoal. Beleza. A quantidade, era um monte de droga. Era pouca droga. Tá, beleza. Ainda estamos em dúvida, beleza. O local, a pessoa foi apreendida no meio da favela, estava descendo da favela, estava descendo de um bairro ali próximo de uma boca. Ou a pessoa estava próximo de uma escola, estava próximo de um presídio. Bom, aí já dá para. Próximo de uma escola, será que estava vendendo? Próximo do presídio, será que estava arremessando? Então aí já vai mais para o lado do traficante, tá? Beleza, não deu para decidir ainda as condições em que se desenvolveu a ação. Viu a polícia e saiu correndo, atirou a droga. Né? Vamos ver, analisar isso também. Tá? As circunstâncias pessoais, sociais e pessoais. Bom, o cara, a pessoa é conhecida da polícia, né? Já passa envolvido com essa questão, tem filmagens seguindo, saindo de entrando em boca de drogas, tá? Bom, então já vai pender mais provavelmente para o lado do tráfico, né? Ou, né, na outra situação, no outro lado, do lado do usuário, a polícia nunca viu aquela pessoa, né, com droga, não tem filmagem, não tem relato que ela vai seguido na boca, então já está pendendo mais para o lado do usuário, tá? Bem como a conduta e os antecedentes. Aqui, pessoal, provavelmente sempre também se decide, né? O cara tem antecedentes já como usuário, como traficante, né? Está respondendo, é condenado. Aí, né, aí provavelmente o delegado, o juiz vai decidir se é usuário ou se é traficante. Mas o que eu quero trazer para vocês, para decidir se é para consumo pessoal ou não, se é usuário, se é traficante, não existe uma fórmula pronta, tá? Vai ser feita uma análise pelo juiz ou pelo delegado, analisando o quê? Isso que o parágrafo 2º fala, analisando a natureza da droga, quantidade, o local onde foi apreendido, as condições, como que se deu a ação, a apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais da pessoa, bem como a sua conduta e os seus antecedentes. O cara não tinha nada, nunca teve passagem pela polícia, conduta, né? O cara trabalhador, certinho, e um dia lá foi pego com droga. Bom, né? Tudo leva a crer que esse cara foi pego com droga para consumo pessoal, tá?
Mas, pessoal, não tem uma fórmula certa, não tem uma fórmula pronta. Vai ser feita a análise desses requisitos. E aí, o que eu quero trazer para vocês, que vocês têm que tentar lembrar esses requisitos aqui. Beleza? Ou se a prova trouxer para vocês, o usuário é quem foi pego com pouca quantidade de droga, né? Não, só isso não quer dizer. Porque às vezes a pessoa tem pouca quantidade de droga ali, porque ela sabe que se ela for pega com pouca quantidade de droga, ela provavelmente vai ser levada para o lado do consumo pessoal do usuário. Mas não, às vezes é um traficante, tá? E às vezes é pego com muita droga, mas é um usuário, entendeu? Tipo, o cara já tem situações, inclusive decisões dos tribunais. O cara usava, né, usuário dependente, e aí ia viajar para um lugar distante lá e tal, aí no lugar onde sempre pegava, ele pegou uma quantidade maior, porque ele não viria na cidade, ali naquela cidade, naquele local, não iria vir seguido toda semana. Então já pegou uma quantidade maior porque ia viajar, ia para um lugar. Aí a polícia pegou com uma grande quantidade. Isso quer dizer que a pessoa é traficante? Não, também não quer dizer. Por quê? Porque eu vou fazer análise das outras circunstâncias, dessas outras circunstâncias. Tá? Então, eu posso ser pego com pouca droga e ser traficante. Como eu posso ser pego com muita droga e ser usuário. Tá? As outras circunstâncias que dirão à polícia e ao juiz mostrarão se a pessoa é usuária, se era para consumo pessoal ou se era para a traficância, se era traficante. Tá? Beleza? Então, vamos colocar isso aqui lá no nosso esquema. Ó. Vamos levar para lá. Aí aqui, vamos ver. Aí, beleza. Ó, natureza. Natureza e quantia. Local e condições em que foi feita essa apreensão, né? Circunstâncias sociais e pessoais da pessoa. Bem como, por fim, então, a conduta e os antecedentes dessa pessoa que foi presa, tá? Aqui, ó. Beleza, pessoal. Então, ó, existe uma fórmula pronta para dizer se é para consumo pessoal ou se é para tráfico? Se é usuário e se é traficante? Não, não existe, tá? Como eu disse para vocês, alguns países dizem, ó, 5 gramas, usuário. Mais do que isso, traficante. 10 gramas, usuário, até 10 gramas. Mais do que isso, traficante. Beleza. Mas no Brasil, na lei brasileira, não tem isso. Não diz isso. Não tem uma fórmula pronta para te dizer, esse cara é usuário, esse cara é traficante. Não, não tem. Até porque não tem como tu dizer ao certo, né? Mas a lei diz, olha, para decidir, para te saber se é para consumo pessoal, tu analisa a natureza e a quantidade da droga, o local e a circunstância em que se desenvolveu a ação e a apreensão, as circunstâncias pessoais e sociais dessa pessoa, bem como a sua conduta e os seus antecedentes, tá? Beleza? E aí, com base nisso, tu vai enquadrar se é usuário, se era para consumo pessoal, ou se ele é traficante, ou se era aquela droga que ele estava ali era para traficância, tá, pessoal? Beleza? Então, a parte do consumo pessoal, quando que eu vou saber se é para consumo pessoal, tá morta, tá, pessoal? Pessoal, eles perguntam menos essas condições aqui, essas circunstâncias para te decidir se é para consumo pessoal. Né? Normalmente, você tem que procurar na prova. Se trazer que é para consumo pessoal, ele está falando do usuário, não do traficante, tá? Mas eles podem perguntar, tá, para eu decidir se o cara é usuário ou traficante, para eu decidir se era para consumo pessoal, o que eu levo em consideração? O que eu analiso? Aí você tem que lembrar, ó, tem que analisar a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições em que foi feita a apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais da pessoa, bem como sua conduta e os seus antecedentes. O cara era reincidente, multireincidente em
tráfico de drogas, usuário e tal. Bom, de repente, então, esse cara é, de fato, um traficante. O cara não tinha passagem nenhuma, né? Como eu já disse, trabalhava, tinha uma vida pacata, normal, e certo dia foi pego com droga. Beleza, muito provavelmente que esse cara, de fato, era um usuário, usava, né, para consumo pessoal, então não vai ser enquadrado como traficante, vai ser enquadrado como usuário, tá, pessoal? Tranquilo? Só ver aqui que eu acho que minha câmera deu uma embaçada. Agora acho que voltou. Beleza, próximo ponto. Ó, quem adquirir, guardar, tiver em depósito tal, para consumo pessoal, drogas. Pergunto para vocês, pessoal, o que é droga? O que vocês me responderiam? O que é droga? A lei não diz o que é droga. A droga é isso, a droga é aquilo, a droga é A, B, C e D. Não diz. Só diz drogas. Olha o que diz o artigo aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, ó. Olha o que diz o artigo aqui, ó. Para consumo pessoal, droga, ó. Droga, ó, deixa eu pegar aqui. Aí, droga sem autorização. Droga. Beleza, mas o que é droga? Pessoal, a lei não trouxe o que é droga. Ela só disse, olha, drogas, tá? Mas a gente não sabe o que é drogas. Então, pessoal, a lei, ela é considerada uma norma penal em branco. Por quê? Por que eu disse para vocês esse nome, norma penal em branco? Porque a lei, ela deixa em branco, né, usando o termo, o que é droga. Ela não fala. É a mesma coisa que você dizer, eu quero sorvete. Ponto. Para a pessoa, para o garçom. Beleza, o que o garçom vai perguntar para você? Tá, mas qual sorvete? Que sorvete? Sorvete tem 1 milhão. Beleza. E droga? A gente sabe que é uma substância, droga é uma substância que causa dependência física ou psíquica. Beleza. Mas quais substâncias causam dependência física e psíquica? Eu preciso saber. Por quê? Eu preciso saber se o loló, a cola de sapateiro, é droga. Se a maconha é considerada droga. Se a cocaína é considerada droga. Se o lança-perfume é considerado droga. Se o crack é considerado droga. Claro que vocês não vão precisar decorar, mas eu preciso mostrar para vocês que a lei que a gente está estudando, esse artigo, não disse o que é droga. Então, por isso que eu chamo a lei de drogas, essa que a gente está estudando, de norma penal em branco. Por que norma penal em branco? Porque, pessoal, ela deixou, usando aqui um trocadilho, em branco o que significa droga. Ela não falou, tá? Então, ela, para o direito, né, para o nosso estudo, ela é como se fosse uma lei incompleta, porque ela falta um pedaço. Ela diz droga, mas tá, e qual é o outro pedaço? O que é droga? Esse outro pedaço que falta, ela não diz. Isso, pessoal, por isso que ela é considerada uma norma penal em branco, tá? Ela deixou um pedaço em aberto. Os tipos de drogas, o que é droga, ela não disse. Isso aqui, pessoal, está descrito lá numa portaria da Anvisa, se não me engano, é a portaria 344 da Anvisa. Aí existe, lá na portaria diz, ó, a cocaína, o crack, a maconha, né? Tem lá todos os tipos de droga. Isso aqui que causa substância psíquica, tudo isso aqui é considerado droga. Então, quem for pego com esses tipos de droga sem autorização vão ser enquadrados na lei de droga como usuário ou como traficante. Mas eu não sei, na lei eu não sei o que é droga. Eu só vou descobrir o que de fato é droga lá na portaria 344 da Anvisa, tá? Isso, pessoal, eles não vão perguntar para vocês. Onde é que está escrito? Lá na portaria 344 da Anvisa. Isso eles não vão perguntar para vocês. Mas eles podem perguntar para vocês se a lei de drogas é uma norma penal em branco. E aí vocês vão ficar, talvez, né, se vocês não tivessem visto isso, ficar boiando, tá? Mas o que é uma norma penal em branco? Norma penal em branco, pessoal, é uma lei que fala algo, mas não completa aquilo, não dá o sentido completo, ou seja, quem for pego com droga vai ser usuário ou traficante. Beleza, mas o que é droga?
O que eu posso enquadrar como droga? Tá? Então, por isso que a lei de drogas é uma norma penal em branco. Por quê? Porque uma parte do conceito ela deixou em branco. Então, eu preciso que vocês saibam isso. Se a prova perguntar para vocês, a lei de drogas, 11.343, quando conceitua droga, ela deixa uma parte em branco. Ela não completa. Por isso ela é chamada de norma penal em branco. Sim. Vocês marquem que está correto, certinho, tá? Beleza, pessoal? Finalizamos aqui, então, essa parte aqui da droga, que é uma norma penal em branco. Por quê? Porque faltou um pedaço, tá? Esse pedaço está onde? Está lá na portaria da Anvisa, não está dentro da lei. A lei não disse quais são os tipos de droga, tá? Finalizamos, então, mais essa partezinha do conceito. Vamos para a última parte do conceito. Então, fala que quem adquirir, guardar, portar, trazer consigo, transportar para consumo pessoal, droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, pessoal, se eu não tenho autorização, né, eu estou contra a lei. Tá? Se eu tenho droga, se eu trago, se eu adquiro e eu não tenho autorização, eu vou ser enquadrado, estou praticando um crime. Aí a gente só vou decidir, as autoridades só decidirão qual vai ser esse crime. Aí eu vou analisar isso aqui, ó, para dizer se é para consumo pessoal. Se eu não me enquadrar aqui, eu vou cair aonde? Lá no 33, no traficante. Tá? Beleza? Então, se eu tinha droga sem autorização, ou eu sou usuário ou eu sou traficante, mas eu cometi um crime, tá? Então, pessoal, ó, por isso que a lei fala sem autorização. Por quê? Porque quem tem autorização para ter droga em casa, em depósito, para portar, para trazer consigo, para transportar, quem tem autorização das autoridades não pratica crime, nem de usuário, nem de traficante. Não se enquadra na lei de drogas. Por quê, pessoal? Porque a lei de drogas fala que só pratica crime quem faz isso sem autorização ou em desacordo com a lei. Quem tem autorização não pratica crime. Por quê? Porque tem autorização. Não está enquadrado na lei. Tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, ó, cuidem, ó. Com autorização ou de acordo com a lei, tá ok. Não tem problema. Esse cara aqui não pratica crime. Por quê? Porque o meu artigo fala que pratica crime quem tem droga, né? Adquire, porta, tal, sem autorização ou em desacordo com a lei, tá? Ou com o regulamento. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham esclarecido. Finalizamos aqui o artigo do usuário, quebramos ele. Por que que nós quebramos, tá? Por quê? Porque em cada tópico eles podem perguntar uma coisa de vocês. Eles podem perguntar, resumindo e finalizando. A lei de drogas traz tipo penal misto alternativo? Certo ou errado? Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? O tipo penal misto alternativo é esse monte de verbo aqui, e se eu pratiquei um, não me interessa qual alternativa eu posso escolher, eu já incorri num crime. Ponto. Depois eles podem perguntar, tá, mas o que eu levo em consideração para saber se a pessoa estava com droga para consumo pessoal? Aí vocês vão ter que lembrar do parágrafo 2º do 28. A natureza e a quantidade da droga, o local e as condições, a circunstância social e pessoal, a conduta e o antecedente, os antecedentes dessa pessoa. Beleza. Também pode perguntar para vocês, tá, mas o que é droga? Aonde que veio o conceito de droga? A lei penal, a lei de drogas é uma norma penal em branco? Sim, por quê? Porque ela deixou uma parte em branco, não completou. Ela é uma lei incompleta. Ela só disse que se eu usar droga, né, se eu tiver droga, tá? Toda hora ela fala quem adquirir, guardar, ter em depósito, transportar, droga. Tá, mas o que é droga? O que é considerado droga? A lei não disse. Tá? Por isso ela é considerada uma norma penal em branco, beleza? Agora, sem autorização ou em desacordo com a lei. Pessoal, quem está com autorização para adquirir, para guardar droga, ou de acordo com a lei, tá tudo ok. Sem problema, ó. Com autorização ou de acordo com a lei, não pratica crime.
Só pratica crime quem está em desacordo ou sem autorização das autoridades, tá? Tranquilo? Finalizamos esse segundo bloco, tá? Depois retornamos para abordar, agora sim, as penas de quem é pego, né? Adquirindo, guardando, tendo em depósito, transportando ou trazendo consigo para consumo pessoal. Quais são as penas aplicadas ao usuário de droga? É isso que a gente vai ver, tá, pessoal? Beleza? Então, até o próximo bloco.